Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Caminhos, que é uma iniciativa do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada Infraestrutura, o Sinicom, em parceria com a Mendel e Melo Advocacia e o Poder 360. Esse espaço aqui foi criado para debater os desafios e as oportunidades do setor de infraestrutura e da construção pesada, né? A gente vai trazer aqui especialistas, autoridades no assunto e empresários justamente para ter uma conversa direta e esclarecedora sobre o tema. Hoje, o tema do nosso episódio não poderia ser mais especial. É a reforma tributária e os desafios para o setor de infraestrutura aqui no Brasil. Essa mudança ela trouxe uma complexidade, aí, uma dinâmica diferenciada para a questão tributária no Brasil. E ela vai exigir aí uma adaptação das empresas e é isso que a gente vai conversar com os nossos convidados. Mas para debater esse assunto, ao meu lado, eu tenho a honra de dividir a bancada com Humberto Rangel, que é o diretor executivo do Sinicom, e que ele vai ter a missão aqui comigo de ser um entrevistador, né, Humberto? Seja bem-vindo. Obrigado, Rui. O prazer é meu de estar aqui nesse momento de início de implantação desse sistema de comunicação que é o podcast Caminhos. Eu queria, só para a gente dar contexto à nossa conversa, lembrar que o Sinicom é uma instituição que foi fundada em 1959, um Brasil completamente diferente, mas um Brasil pleno de otimismo, um Brasil que tinha sido campeão do mundo de futebol, um Brasil que estava, vamos dizer, na etapa avançada de construção de Brasília, enfim, estava distribuindo e implementando infraestrutura com muita intensidade na escala daquele momento. Para a gente lembrar, a população do Brasil era 68 milhões de habitantes. Verdade. E 68 milhões de habitantes distribuídos, 80% na área rural, 20% na área urbana. Então, o impacto disso em termos de demanda de infraestrutura é extraordinário. Alguns flashes assim para a gente, empresas que foram vitais também, empresas constituídas na altura, na época, e que foram vitais para esse processo de crescimento econômico e de implantação de infraestrutura. Eu lembro que a Petrobras foi constituída em 1953, né? E é uma empresa que até hoje tem um papel fundamental na história do Brasil. A Eletrobras também, se nós pensamos na infraestrutura elétrica que esse país tem, que é uma infraestrutura extraordinária, está entre as mais desenvolvidas do mundo, com energia limpa, não só do que ela tem vamos dizer, de implantação acumulada ao longo do tempo, fortemente baseada em hidrelétricas, mas hoje também com energias renováveis, de maneira que a gente está muito bem posicionado com relação a esse setor. Lembrar que, em termos de estradas pavimentadas, que é um setor fundamental também desse país tão grande, desse país com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, nós tínhamos, naquela altura, 1.300 quilômetros de estradas pavimentadas, né? Então, era a realidade e podemos facilmente avaliar o quanto isso mudou. Hoje, nós estamos diante de novos desafios. Sim. Os desafios são permanentes e nós estamos vivendo uma época especialmente desafiadora, com mudanças fortes de tecnologia, que se reflete até nesse programa que a gente está fazendo aqui, né, usando tecnologias novas. O Sinicom sempre se comunicou com a sociedade, com os instrumentos e meios adequados a cada época, e nesse momento nós estamos começando a usar, né, de tecnologia nova, de tecnologia avançada, para ampliar o nosso espectro, porque o interesse da instituição é manter um canal permanente de defesa dos seus associados, que são, ao fim e ao cabo, os implementadores de infraestrutura em larga escala. Sim. E, ao mesmo tempo, falar com a sociedade de modo geral, né? Falar com o governo, falar com a sociedade, falar com os que nós costumamos chamar de stakeholders. Então, é disso que se trata, é isso que nós queremos fazer nesse momento. Então, é isso aí. Então, vamos dar prosseguimento. Bom, e para essa conversa temos dois convidados que entendem profundamente desse tema, são dois craques.
Eu tenho aqui a honra e o prazer de conversar com Mendel Macedo, que é advogado tributarista, especialista em Direito, Estado e Constituição pelo Sui Juris, tem MBA internacional, especialista em contabilidade tributária no IBET, diretor jurídico da Câmara Brasil-Ásia. O currículo é extenso. Temos também aqui que ele é membro da Comissão de Direito Tributário da OABDF, coordenador tributário da ANEOR, ABMI, além de CEO da TACTEC, que é uma IA da área fiscal e tributária. E também temos outro craque, que é o Diogo Negrão, que é mestre de Direito Tributário pela FGV São Paulo, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário e gerente jurídico na OEC, Odebrecht Engenharia e Construção. Sejam muito bem-vindos, Mendel, Obrigado. Diogo. Obrigado, agradeço pelo convite. Muito obrigado. Bom, antes da gente começar, eu queria dar um recado importante, viu, Rangel? Que esse episódio aqui é apenas a primeira temporada do nosso podcast, que teremos 9 episódios, que vai abordar aí dos mais diversos temas que são essenciais aí para a infraestrutura brasileira. Então, o clássico. Aproveita, já segue a gente no canal, ativa o sininho e não perde nenhum episódio, que eu tenho certeza que todo mundo que assistir aí vai gostar bastante. Então, Rangel, a bola está com você. Fique à vontade para entrevistar esses craques. Obrigado de novo. Prazer grande estar aqui com pessoas tão qualificadas para discutir um tema tão relevante como é o tema da reforma tributária. O Brasil recentemente marcou um gol ao aprovar uma reforma que é objeto de discussão na sociedade por mais de 40 anos, né? São 4 décadas de discussão. Aliás, na verdade, a discussão sobre arrecadação, sobre recursos, é uma discussão permanente, uma discussão que passa por etapas, mas havia uma ansiedade muito grande com uma reformulação que simplificasse o sistema, que trouxesse mais eficiência à máquina arrecadadora, sobretudo no seu rebatimento sobre as empresas privadas e sobre, no nosso caso, os nossos associados, que tinham que penar, penam ainda, porque é um sistema que está ainda em transição, com um sistema absolutamente complexo que demanda um esforço administrativo gigantesco para que se faça o recolhimento do imposto. Eu acho que a máquina, vocês vão dizer, eu vou dar aqui uma opinião de leigo, mas me parece que a máquina arrecadadora do Brasil deve estar entre as mais eficientes do mundo. O leão não brinca em serviço, quer dizer, nós, do ponto de vista de gerar recursos para o Estado, nós não temos problemas maiores, né? Sempre você vai ter um ajuste aqui, uma coisa lá, mas do ponto de vista geral, nós arrecadamos muito bem. Aliás, o público, de modo geral, até reclama dessa eficiência arrecadatória. Agora, a questão fundamental está na distribuição. Quer dizer, como é que nós vamos distribuir, por um lado, a carga tributária e como vamos distribuir, do outro lado, a aplicação dos recursos do Estado sob a forma de incentivos, benefícios, enfim. E é esse o tema fundamental, com foco, obviamente, no nosso setor, que é o setor de infraestrutura. Então, o que a gente vai querer de vocês é um foco especializado, que vocês têm tranquilamente, daquilo que é o impacto no nosso setor. A gente sabe, por exemplo, assistindo e vendo as manifestações do setor industrial, que, no fundo, o espírito da reforma me parece ser favorecer o setor produtivo. O setor produtivo, indústria, me parece que está, de modo geral, satisfeito. Há sempre uma reclamação, ninguém vai deixar de reclamar, faz parte, mas, de modo geral, a indústria reconhece um avanço muito grande com relação ao quadro anterior, o quadro que é vigente ainda hoje. Então, a primeira pergunta, a primeira questão é saber o seguinte: e nós, o setor de infraestrutura, como é que nos situamos diante desse quadro aí? Então, a questão primeira é essa, né? Perguntar, vamos começar aqui com o Mendel, que ele desse uma visão geral de como que é a situação, como é que ele vê a situação do setor de infraestrutura, o que é que precisa, como é que a gente está recebendo isso e o que é que a gente tem que trabalhar, porque é um processo ainda que
vai comportar uma série de ajustes, como é que a gente se comporta, como é que a gente vai trabalhar como Sinicom, como instituição, para alcançar os objetivos que nos interessam. Bom, Rangel, eu acredito que a reforma tributária, como você bem disse, é algo extremamente vantajoso, né? É uma grande revolução que nós estamos passando. Isso me relembra muito a primeira grande reforma tributária no Brasil, né, que aconteceu em 65. Também foi um grande desafio no Brasil. A gente teve que realizar uma série de estudos e teve que realizar uma série de grupos de trabalho e demorou mais de 10 anos para emplacar o Código Tributário Nacional, né? E não foi diferente 60 anos depois com a instituição da nova regulamentação tributária, com essa história do IVA, né? O IVA no Brasil, a gente percebeu, assim, os próprios legisladores, eles perceberam que o IVA não conseguiria ser emplacado no Brasil pelo fato do Brasil ser um país continental e ser um país também com muitas peculiaridades e um regime tributário extremamente complexo. Então, de fato, né, os legisladores tiveram e possuem um grande desafio de tentar simplificar algo que é complexo, tão complexo se torna o mais complexo do mundo, né, que é no Brasil. Então eu vejo com muito bons olhos essa reforma tributária, né? Esse IVA dual que é o IBS e o CBS, mas eu acredito que vai ser um longo caminho a ser percorrido. Por quê? Porque a gente está falando de uma reforma tributária onde o período de transição, e eu brinco que é o período de transição inaugural, não quer dizer que de fato a gente vai concluir em 2033. Mas acredito eu que vai ser um período assim de grande desafio, principalmente para o setor de infraestrutura, de como que a gente vai encarar isso. Porque, de fato, vai haver custos que não estavam previstos, vão haver gastos que não estavam previstos, e, querendo ou não, a reforma tributária, por mais que muitas pessoas falem que vai ser uma mudança de 6 para meia dúzia, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que não. Que, de fato, a gente está mudando todo o sistema tributário brasileiro, está mudando desde o fato gerador até a possibilidade de creditamento de insumos, tudo isso está sendo alterado e é algo que eu posso afirmar com clareza que ninguém tem a proeficiência necessária para entender, porque é uma legislação muito nova. Ela foi aprovada agora em dezembro do ano passado, em dezembro de 2023, e eu acredito que esse período de transição ele vai ser acompanhado de grandes desafios, não só financeiros, mas legislativos ainda, tá? Eu acredito que ainda vai haver muitas novas legislações e regulamentações. Eu não sei se vocês acompanharam aí, já começaram a ter os primeiros PLPs da Lei Complementar 214, já uma série de setores, né, já estão reclamando em relação à carga tributária efetiva, que eles já estão avaliando só pela Lei Complementar 214. Então eu acredito assim que de fato a gente vai ter um grande desafio pela frente, não só financeira, mas estrutural, econômica e legislativa. Mas eu acredito que ao final a reforma tributária ela vai ser de grande valia para todo o Brasil como um todo, principalmente para o setor de infraestrutura. Sabe? Muito bem, muito bem. Ficamos felizes com essa visão otimista. Diogo, você como homem especialista, vamos dizer, que está em uma empresa importante da área de infraestrutura, como é que você vê isso, a visão do Mendel, a visão do consultor, do técnico especificamente, mas você, além de toda a qualificação profissional, você está sentado em uma das maiores empresas de infraestrutura do país e, portanto, tem um ângulo de percepção bem específico. Então, eu vou fazer uma pergunta simples, que é, obviamente, completamente contraditória com a pergunta, com a colocação do Mendel, porque é uma pergunta muito simples. O setor de infraestrutura está ganhando ou perdendo com essa reforma? A indústria, de um modo geral, né, o Brasil, eu acredito que ele esteja ganhando com a reforma. A reforma ela traz simplificação, ela traz maior eficiência, e ela alinha também o regime tributário brasileiro com a prática mundial. Então, isso tem um potencial de trazer maiores investimentos, facilitar o comércio internacional e também diminuir disputas. O Brasil é um país que ele tem a política, o costume, na verdade, de ter muitas disputas jurídicas. Um sistema complexo
ele facilita a disputa, ele incentiva a disputa. O sistema mais simples, não. Não estamos dizendo que não vá haver disputa, certamente haverão, né? Mas em um grau muito menor, e até porque a relação entre físico e contribuinte tem melhorado bastante nos últimos anos, com abertura de diálogo e etc. Para a infraestrutura, especificamente, a legislação, essa nova lei complementar 214, ela trouxe algumas facilidades. Por exemplo, construção civil tem um redutor de alíquota de 50%. Isso vai mitigar também o impacto da carga tributária. Alguns regimes especiais foram mantidos também, como o REID, Reporto, que ele desonera a cadeia produtiva, né, até a entrega do ativo para o cliente final, né? Seja ele, certamente na realidade, do setor privado. E as compras públicas, elas vão ter a carga tributária mais diferida para o momento do pagamento, para que não haja ali um descasamento, né, de fluxo de caixa e não prejudique também as companhias no recolhimento dos tributos. Então, assim, a carga tributária para o setor de serviço, de um modo geral, aumentou, né? Porque nós estamos falando, e isso é muito importante, nós não estamos falando apenas da criação de novos tributos. Não são tributos que eles vêm adicionar aos existentes. Nós estamos falando, como o Mendo comentou, de um novo regime tributário. A lógica é totalmente distinta. É uma lógica que ela tem, por exemplo, o creditamento amplo, né, que a gente chama, que no regime atual, principalmente para o setor de infraestrutura, a margem de crédito existente na atividade é muito pequena. O ISS não tem crédito, a não ser a dedutibilidade de materiais, que hoje em dia, inclusive, é uma questão muito controvertida no judiciário. O PIS/COFINS é acumulativo, então também não tem a tomada de crédito, embora seja uma alíquota menor. O novo regime ele traz regras totalmente distintas. Então, a possibilidade de tomada de crédito, a própria redução de alíquota, ela vem tentar equilibrar isso para que não fique, para não aumentar o custo da infraestrutura no país, mas sim devemos considerar que pode haver esse aumento, né, de carga tributária. Tudo vai depender do tipo de projeto. Se nós estivermos falando de um projeto de empreitada, em que você tem um emprego maior de mão de obra e serviço em si, o volume de crédito vai ser menor. Se nós estivermos falando de uma obra de engenharia industrial, de montagem industrial, em que você possa ter um emprego de fornecimento de equipamentos, insumos, em um percentual maior dentro da precificação do contrato, a quantidade de crédito já vai também ser muito superior. Então isso varia, vai depender muito dos projetos, o que é típico do setor de infraestrutura. Cada projeto é único. Nós não estamos falando aqui de projetos de prateleira. Nós estamos falando de obras, né, de construção extremamente complexas e que elas precisam ter uma conformação, né, e um pensamento, inclusive em termos de carga tributária, específico para cada projeto. Então, eu vejo sim com bons olhos a reforma. Ela traz muitos benefícios, pode impactar certamente, mas acredito que o próprio período de transição também é um dos fatores que vai ajudar bastante, né, para que as empresas elas consigam se adaptar, tanto em termos de obrigações acessórias, etc., quanto também na questão da carga tributária, né, para não prejudicar de uma forma tão forte o equilíbrio econômico dos contratos. Então, o impacto financeiro ele acaba sendo mitigado pelo próprio período de transição. Eu vejo que a sua fala coloca, do ponto de vista do Sinicom, olhando como sindicato, eu vejo que você está colocando uma carga de trabalho grande para a gente. E, na verdade, um aumento de carga de trabalho para você, como representante de uma das empresas, quer dizer, todo o setor tem que estar unido, tem que estar articulado, para que todo esse processo que tem uma realidade positiva, mas tem um desafio de implementação gigantesco, que ele chegue ao fim e ao cabo cumprindo o objetivo fundamental dele, que é estimular a implantação de infraestrutura, que é o grande desafio, que não é só das empresas, né? Quer dizer, as empresas são instrumentos, mas é importante que esse avanço da infraestrutura ocorra e que a reforma seja um instrumento facilitador. Nós temos aí um processo longo, né, de transição entre a realidade de hoje e a realidade completamente
implementada do que é a nova reforma tributária. E isso coloca, além dos desafios que você colocou, de maneira geral, um desafio muito específico, que é a tratativa referente aos contratos que estão em andamento. São contratos que foram concebidos no horizonte de um arcabouço, vamos usar essa palavra, fiscal, que está sendo superado para introdução em uma outra realidade. Então, como é que fica a questão dos contratos? Eu endereçaria para você, porque outra vez você tem mais, vamos dizer, dia a dia nessa questão, esses desafios seus já começaram, você deve estar sendo procurado por todos os setores da empresa que tem contratos em desenvolvimento para colocar. Como é que fica isso? Como é que o meu contrato, supondo que eu fosse um diretor de contrato, um gerente de contrato, como é que ele fica diante disso? Eu imagino que cumpre a você orientar esse pessoal, essa turma, no âmbito da sua empresa e no âmbito do setor também, outra vez chamando a todos para que participem desse grande desafio. Primeiro ponto, a gente tem que entender que agora nós temos uma lei complementar em vigor, que é a Lei 214. Quando nós tínhamos apenas a emenda constitucional, já sabíamos quais seriam as diretrizes principais, né, da nova reforma, mas uma emenda ela não é autoaplicativa. Então, agora que nós temos uma lei complementar em vigor, nós já temos um sistema instaurado no Brasil, um novo sistema tributário, né? Ele não tem ainda, as cargas não estão sendo cobradas, os tributos não foram instituídos propriamente ainda, mas o regime já está posto. Então, isso já impacta nos contratos, naturalmente, né? Então, se nós tivermos, por exemplo, um contrato em que ele vá se estender para dentro do período, né, nem que seja para o início do período de transição, pode já haver um impacto nesse contrato. O que nós não sabemos hoje? A carga tributária. A carga tributária ela vai ser dada ainda, né? Porque o comitê gestor vai chegar nesse cálculo e apresentar, e isso vai variar, inclusive, no período de transição. Mas, digamos, nós já sabemos qual vai ser a redução dos tributos atuais, né? Em que medida eles vão reduzir, em quais anos isso vai acontecer, isso já está posto. Então, isso é um elemento que ele pode impactar contratos vigentes agora, né? A lei complementar ela trouxe também um instrumento muito bom, que é o reequilíbrio cautelar. Isso é das medidas mais avançadas que tem em termos de reequilíbrio contratual. Então, ele permite que as empresas já abram... Isso funciona só para iniciativa, aliás, com o poder público. Mas, naturalmente, que não impede que isso seja adotado como um exemplo, né, pela iniciativa privada também. Mas, com o poder público, por exemplo, isso já permite que o particular chegue, solicite um diálogo, né, se antecipe, faça suas projeções e entenda. E se, de fato, isso impactar, e certamente vai impactar, né, que isso já tenha, né, pelo menos um início de diálogo para entender de qual forma você vai alcançar um novo equilíbrio econômico, a depender da etapa do contrato. Então, projetos de curto prazo, talvez de fato não impacte agora. Isso vai acabar surgindo para novos projetos. Agora, quando nós estamos falando de projetos de longo prazo, principalmente concessões, PPPs, é muito importante que as empresas, né, que as pessoas já estejam atentas e já comecem a fazer essa análise. Uma outra coisa que pode ser feito também de imediato é analisar o clausulado, né, dos contratos. Entender quais são os mecanismos de reequilíbrio que estão previstos nesse contrato e se antecipar. Talvez trazer cláusulas que tragam maior proteção para as companhias, né, que permitam que sejam revistos o reequilíbrio de forma antecipada nos contratos privados, por exemplo, porque isso certamente vai ser um fator que vai mitigar muito as exposições que as empresas possam ter no futuro. E eu até vou mais além, assim, sabe? Eu acredito até que esses contratos, por menor curto prazo que eles possuam, eles vão ser impactados a partir do ano que vem por conta dessa alíquota teste de 2026, né? Sim. Então eu acredito que esses contratos, até mesmo os curtos, eles vão ser impactados, mas obviamente com uma proporção muito menor. Mas esses contratos de longo prazo, eu tenho certeza que ele vai ser muito... Na verdade, ele vai ter uma necessidade muito grande de exploração. Em que sentido? É
essa parte que o Diogo falou é extremamente importante, porque a gente já está tendo que fazer revisões contratuais, né, para ver se tem algum indexador ali que prevê esse aumento de alíquota. Eu também acredito muito nessa intervenção por conta da análise, por exemplo, do fluxograma que as empresas do setor de infraestrutura vão ter. Por quê? Porque a gente, querendo ou não, a gente vai ter 2 regimes tributários funcionando paralelamente. E a gente não sabe de fato como se dará essa tributação e essa não cumulatividade plena, né? Quando eu falo em não cumulatividade plena, eu falo sobre essa possibilidade de creditamento dos insumos. Então, como é que isso vai se dar? Existe uma dúvida muito grande e existe ainda uma dúvida muito grande quais tributos terão incidência sobre quais tributos. Por quê? Porque a ideia principal da reforma tributária são tributos por fora. Só que eu não sei, com certeza, você lembra, Diogo, que a gente até acompanhou isso na lei complementar, eu acho que foi na própria lei complementar, não, desculpa, lei complementar não, foi no próprio PLP 68, onde havia uma previsão, exatamente, onde havia uma previsibilidade, não, até eu vou além do imposto seletivo, que havia uma previsão de que o IBS e o CBS não iriam compor a base de cálculo do ICMS e do ISS. Isso. E nos 48 do segundo tempo eles tiraram isso. Uhum. Quando eles tiraram isso, ou seja, quer dizer que possivelmente o IBS e o CBS vão incluir na base de cálculo do ICMS e do ISS, que são os tributos que existem atualmente. Então, de fato, eu acho que as empresas elas precisam se preparar cada vez mais, né? Igual o Diogo está contando aqui que já está se preparando. Aqui no escritório também a gente teve uma demanda muito alta porque existe essa insegurança, porque a gente começa a ter que trabalhar com cenários, ainda que mínimos, prevendo quais serão esses impactos desses tributos que vão se coexistir, entendeu? Uhum. E curiosidade, já há um PLP que ele está tratando exatamente para que conste especificamente na legislação a exclusão desses tributos da base de cálculo. Né, exato, é o PLP 16. Exatamente. Por quê? Esse foi um debate muito forte, né, no judiciário, que gerou precedentes, inclusive que determinando a exclusão, por exemplo, do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Exato. Então, a tendência, na verdade, é que você tenha a exclusão desses tributos. Ou melhor dizendo, na verdade, que eles sequer entrem na base de cálculo dos tributos atuais, né, que seria, de fato, um retrocesso. Mas, com relação aos novos, aí, realmente, a regra é que eles sejam totalmente por fora, né? Um dos princípios, inclusive, base, que está na própria Constituição, é que esse novo regime ele traga neutralidade, né? Que é retirar do sistema tributário aquele fator indutor, né? De incentivar comportamentos. Então, um dos propósitos, na verdade, do novo regime é que as relações econômicas e comerciais elas ocorram sem considerar a carga tributária. Ela vem por fora. Você vai apresentar o seu preço e você vai ter o acréscimo da carga tributária, seja ela qual for. Então, essa lógica realmente, isso é um fator muito positivo e é o que vai determinar realmente esse novo regime. Vai trazer muita transparência, né? Porque, na verdade, é o que a gente espera. A gente espera muita transparência e simplificação. Perfeito. Só que eu reforço que isso não vai se dar de forma imediata. Ele vai acabar levando um bom tempo até a gente chegar ali, entendeu? É a brincadeira que a gente faz que as empresas elas vão ter que passar por esse calvário para então ter esse mundo ideal, entende? Perfeito. Mas eu acredito muito forte que até o próprio setor de infraestrutura ele vai se fortalecer com a reforma tributária, porque vai ter uma previsibilidade maior desses contratos de longo prazo, entendeu? Como a gente vai trabalhar com esses tributos por fora, vai ser muito interessante. Há uma discussão muito grande sobre essa prestação de serviço para órgão público, para administração pública, direta ou indireta, se ela deveria ser totalmente desonerada ou não, entendeu? Então eu acredito ainda que há uma riqueza ainda de grandes detalhes que podem alavancar o setor, sabe? Deixa eu colocar 2 questões aí no contexto dessa colocação de vocês. A primeira me remete a uma necessidade de colaboração entre contratante e contratado. Na verdade, se você vai excluir a carga tributária, essa carga tributária vai estar, vamos dizer, não é parte da sua composição de preço, ela vai incidir, em última análise, sobre o seu contratante, né? Com certeza. Então, eu imagino que deva haver algum mecanismo até preventivo
para que essa discussão se estabeleça e ocorra. E a outra questão associada a isso, eu queria até entender melhor, que para mim também um pouco ainda não enquadrou na minha concepção, na minha visão desse sistema, é como é que vai funcionar esse comitê gestor. Porque você tem uma realidade hoje que é uma realidade administrativamente muito clara, né? Você tem o CONFAS, você tem, não é? E de agora em diante você vai ter um comitê gestor que eu queria que vocês me ajudassem a entender, a reduzir o meu coeficiente de ignorância. Bom, posso começar? Por favor. Então, eu venho analisando muito sobre isso, assim, né? E eu queria primeiro trazer um ponto que é muito importante, né? A gente está com o IVA dual, que é o IBS e o CBS. Querendo ou não, eles são tributos gêmeos, né? Porque eles possuem basicamente o mesmo fato gerador e eles possuem a mesma base de cálculo. Eu tenho muita dificuldade de entender na prática como isso se dará, porque eu queria levar um caso concreto aqui. Imagina uma empresa que ela vai ser autuada por falta de pagamento de algum tributo. A autuação dela vai se dar tanto a nível de CBS quanto a nível de IBS. CBS, de acordo com a lei complementar, ela está dizendo que a CBS, quem vai tratar sobre esse assunto é o CARF. O CARF ele já é um órgão regulamentador que ele tenta trazer esse conforto a nível federal. Já em relação aos tributos estaduais, a gente tem a Secretaria de Fazenda, a gente tem o CONFAS e tudo, e isso tudo vai ser mitigado, digamos assim, por um comitê gestor do IBS. Mas não quer dizer que vai ser extinto a Secretaria de Fazenda, elas vão ser mantidas porque elas que serão as secretarias que irão cobrar, né? Que irão arrecadar esse tributo. Só que eu tenho muita dificuldade de entender como isso vai se dar quando receber uma autuação, porque vão ser autuações que vão correr em paralelo sobre o mesmo fato gerador, um do CBS e do IBS. Eu sei que lá na lei complementar tem a previsibilidade de um comitê de harmonização do IBS e do CBS, para que não haja decisões tão conflitantes, mas ainda há muitas dúvidas de como isso se dará daqui para frente. A ideia do comitê gestor do IBS é uma ideia muito interessante. Ela está sendo mais bem explorada nessa projeto de lei, né, que é o 110, que ele está ali tratando de uma forma mais profunda sobre isso. O comitê gestor do IBS é uma grande inovação que o legislador brasileiro está trazendo. Então, de fato, existem ainda muitas dúvidas de como se dará isso na prática, né? Mas eu sou pessimista a curto prazo, mas otimista a longo prazo em relação a esse comitê. Pessimista a curto prazo porque eu acredito que vai ser uma confusão danada, porque eles vão confundir muito o IBS com o próprio ICMS, então vai haver um pouco de conflito até eles criarem uma harmonização, mas a longo prazo eu acredito que vai ser um pouco mais simplificado, entende? A formação do comitê gestor do IBS, a princípio ela está mais voltada para o setor público. Eu acredito que vão haver algumas figuras privadas, né, no comitê gestor do IBS também, mas ainda isso há um leque de discussão muito grande, sabe? Então, na minha concepção, eu acho que o comitê gestor do IBS ele vai ser algo extremamente positivo, mas vai trazer, sim, uma certa insegurança para as empresas de como eles terão que lidar com isso. Principalmente quando a gente fala do setor de infraestrutura. Por que eu falo isso? Quando a gente pensa numa construção pesada, a gente pensa naquela compra dos insumos de material, todos aqueles insumos vêm com incidência de ICMS, mas muitas vezes a entrega daquela empresa é por meio de prestação de serviço. E hoje, como o Diogo até já adiantou, atualmente as construtoras, por mais que elas tenham um faturamento alto, tenham no lucro real, elas sempre estão pelo regime cumulativo. O que significa o regime cumulativo? É uma alíquota reduzida de PIS e COFINS, mas eles não podem se creditar de nada, de nenhum insumo que eles compram na entrada com a saída. E ainda piora pelo fato da empresa geralmente comprar um insumo e entregar um serviço, né? Então ela não tem esse manejo, esse cotejo que eles conseguem fazer. Com a nova tributação vai ter. Por quê? Porque agora a gente vai aglutinar o ICMS com o ISS para o IBS, então a gente vai ter essa possibilidade de se creditar com insumos, né? Só que eu também acho que vai ser um grande desafio, porque é algo que as empresas do setor não estavam acostumadas, a se creditar de insumos. Agora vai haver a possibilidade, mas como se dará isso?
Então, certamente o setor privado vai ter uma opinião e certamente o comitê gestor do IBS vai criar um outro entendimento, né? O que você acha, Diogo? Eu penso o seguinte, o comitê gestor, ele tem um papel fundamental, né? Ele vai ser, digamos assim, um centralizador, tentando simplificar bastante, né? Da sistemática de arrecadação, né? Para que isso depois seja distribuído para os entes públicos, né? Para os municípios, estados e a União. E por que isso aconteceu? Em função da nossa estrutura federativa, né? A nossa Constituição atribui competências muito claras para cada ente, né? Em termos de competência de edição, inclusive de regras tributárias, de competências de cobrança de tributos. Esse foi o motivo de nós termos um IVA dual e não um IVA único, né? Era justamente essa necessidade de ter uma arrecadação e competências específicas para os entes, né, estaduais e municipais, né? Então, essa conformação federativa, que não é uma crítica, é a nossa realidade apenas, é o que gerou, né, o que levou nós montarmos uma estrutura de IBS dual. E o comitê gestor ele vai exercer esse papel de conformar, de unificar, né, essas regras. Como o Mendel falou, o PLP de 110 ele vai trazer o regramento do funcionamento do comitê gestor e também do funcionamento do processo administrativo, né? Que é as regras de lançamento, as regras de cobrança, as regras de julgamento, né, de eventuais dúvidas que surjam dentro da competência fiscalizatória dos entes. E esse é também um papel importante do comitê gestor, que ele servir como se fosse um árbitro entre os entes federativos para que não haja essa dissonância no entendimento na aplicação das regras. Por mais que seja um IVA dual, são tributos gêmeos. Você colocou muito bem. As regras têm que ser as mesmas. A forma de apuração é igual, a base de cálculo é igual, as hipóteses de incidência são iguais, elas são idênticas na realidade. Então, as regras de cobrança elas precisam ser idênticas também. Por mais que os entes tenham autonomia no lançamento, na fiscalização, etc., eles não podem ter entendimentos distintos. Isso por uma questão de razoabilidade e segurança jurídica, exatamente. Então, o papel do comitê gestor, ele tem um papel muito mais de sentido arrecadatório, mas ele também vai ter esse papel fundamental para o contribuinte, exatamente, de pacificação. A gente brinca que a reforma tributária ela não acabou. Nós encerrou uma perna, né, que é do regime de cobrança, né, de instituição dos tributos. E eu nem diria que foi uma perna completa, né? Porque ainda tem uns 110 ainda. Não, mas exato. O ponto é esse. Passo, né? A outra perna do consumo, né? Porque ainda tem imposto de renda, nós estamos falando disso. Mas a outra perna é exatamente essa, que é a lógica, né, fiscalizatória, as regras de arrecadação, as regras do processo administrativo, isso é um ponto fundamental. Eles estão sendo debatidos no 110 e é um debate que está acontecendo no Congresso, né? O trabalho dos advogados, principalmente através das associações, e o Sinicom tem um papel importantíssimo nesse ponto, né? De levar as preocupações técnicas, né? Para que isso seja debatido de uma forma qualificada no Congresso e para que nós tenhamos o sistema mais justo, mais seguro e mais transparente possível. Perfeito. Só um ponto. Como é que se constitui? Quem são os potenciais integrantes desse comitê gestor? Esse comitê gestor do IBS ele vai ser o seguinte, lá ele tem uma previsão onde vai ter procuradores estaduais, vão ter procuradores municipais, procuradores do DF também, né, que é estadual / municipal, e vai ter alguns representantes do setor privado, como se fosse uma constituição parecida com a do CARF, tá? Exato. Certo. E ela vai ser parecida, mas assim, obviamente que o setor privado que for direcionado, ele não vai poder atuar na área, ele fica impedido, né, para ele poder trazer um pouco do peso do setor privado. Mas essa Constituição ela ainda segue muito embrionária, acredito eu, e eu acredito que ela ainda vai passar por algumas reformulações ainda no Senado, vai voltar para a Câmara. Mas a grande crítica do setor privado nesse comitê gestor é porque inicialmente ele estava totalmente público.
Então, o setor privado, né, perante as entidades de classe, fizeram um trabalho muito grande para demonstrarem a necessidade também de um olhar privado, porque senão acaba ficando um órgão muito unilateral, né? unilateral. Então, está mais ou menos dividido assim, entendeu? É importante lembrar só um detalhe. A analogia foi excelente com relação ao CARF, que realmente tem essa paridade, né, entre representantes do fisco e representantes dos contribuintes, mas o comitê gestor não é um órgão julgador. Ele é um órgão que ele vai servir de política tributária, né, que ele vai servir exatamente para a conformação dessas regras, para a unificação das regras e também para o controle da arrecadação, né? E para que isso seja destinado às proporções corretas para cada um dos entes. Mas concordo que a participação do setor privado é essencial porque ele leva uma visão dos contribuintes que o setor público sozinho não consegue ter. Então é importante que tenha essa participação para que, de fato, nós tenhamos um regime unificado que não gere conflitos, que não gere disputas. Perfeito. Maravilha, Angel. Eu queria levar o assunto para uma outra esfera. A gente já até chegou a pincelar aqui um pouco, o Mendel falou um pouco dessa questão dos contratos de longo prazo. A gente percebeu que tem muito trabalho pela frente, né? Não é uma coisa que vai ser implantada da noite para o dia. Mas eu quero saber aí, eu acho que a gente pode se aprofundar um pouco mais, o que a reforma vai impactar nos contratos de longo prazo, né, Rangel? Exatamente. Na verdade, a gente já começou a falar sobre isso. Imagino que a resposta de vocês vai trazer assim uma série de ponderações, porque não há possibilidade de uma resposta assertiva, definitiva, para um processo dessa natureza. Mas talvez vocês possam agregar, se considerarem necessário, alguma coisa a mais daquilo que já foi colocado anteriormente aí. Então é isso. Contratos de longo prazo, nós falamos longamente. Vocês teriam algum aspecto a acrescentar com relação a isso? Posso? Sem dúvida. Eu comentei agora há pouco, né, dos pontos positivos que a legislação trouxe, né, como o fator de redução de alíquota, o período de transição, que vai permitir, né, uma conformação maior, a própria lógica do sistema, que é de creditamento amplo, né, mas há algumas preocupações que eu acho que são graves, inclusive. Graves no sentido de que demandam uma atenção redobrada. Tá? Primeiro ponto é o seguinte. Para os contratos de longo prazo, a maior preocupação, não tenho dúvida alguma, é o equilíbrio econômico dos contratos. Tá? Quando a lei complementar tratou desse ponto, ela foi mais lacônica. Ela trouxe balizas gerais, mas não chegou no detalhe, até porque, de fato, o reequilíbrio é uma coisa muito particular de cada contrato. Mas um dos pontos que ela coloca é que o reequilíbrio dos contratos ele vai precisar levar em consideração, inclusive, a margem de créditos que as empresas vão tomar no regime, né, nesse regime de creditamento amplo, para aí sim entender qual vai ser o impacto, né, da saída, né, que é quando houver o faturamento. Eu entendo que essa lógica está errada. E por que ela está errada? Porque ela leva em consideração uma lógica do regime atual. Quando se apresenta uma proposta, quando se formula um preço de um contrato, essencialmente o contrato ele é composto dos custos diretos, que são insumos, né, toda mão de obra, etc., mais o BDI. O que é o BDI? Né? São os custos indiretos, mais as bonificações ou benefícios, tem diversas nomenclaturas, exatamente. Os tributos no regime atual, eles são considerados como um percentual do BDI. E eles precisam ser calculados não pela sua alíquota legal, que está prevista na legislação, mas pela sua alíquota efetiva, que leva em consideração eventuais margens de dedutibilidade, de crédito, etc. Por quê? Porque hoje os tributos, eles de fato integram o preço, né? Eles estão dentro do preço. O novo regime não segue essa lógica. Os tributos vêm por fora. Então o que a gente fala é o seguinte, você vai ter um contrato que ele vai ter o seu preço mais tributos. Quanto? Não interessa. Quanto tiver de ser. Né? A tomada de crédito é uma questão particular da empresa. Vai ser maior ou menor, dependendo da situação da empresa e dependendo da conformação do próprio projeto. Né? Só que esse tributo que ele vai ser cobrar, que ele vai incidir na fatura,
ele vai ser um tributo que vai gerar crédito para o ente. Se a gente vai falando naturalmente de um ente privado, né? E eu estou desconsiderando também aqui os projetos que têm aplicação do REID, né? Que o REID não vai haver incidência. Mas no cenário que você tem a incidência, né, na saída, essa é uma saída que ela vai gerar crédito. Por isso que a gente diz que o tributo, que o regime ele é neutro. Ele deve ser neutro porque, independentemente da carga fiscal que você tiver, você vai ter esse retorno a título de crédito que você vai utilizar na sua operação, né? Sob o ponto de vista, digamos, do cliente de uma empreiteira, né, de um contrato de empreitada, sob o ponto de vista das PPPs e concessionárias, etc., elas vão se apropriar desse crédito. Onde está o problema aqui na realidade? Ele está no fluxo de caixa. Porque se a gente está falando de uma concessão, principalmente de uma PPP, durante a etapa de construção do ativo, esse crédito que você vai adquirir, né, por conta do faturamento, da empreitada, etc., você não vai ter ainda vazão para ele, porque você não chegou na fase operacional. Você só vai chegar na fase operacional depois que você tiver o ativo entregue, né? Seja ele qual for. Vamos pensar aqui numa rodovia. Enquanto você não tiver a rodovia pronta, né, não estiver transitando veículos, você não está operando, você não tem como recuperar o seu investimento. Se você não tem como recuperar o seu investimento, você não tem como dar vazão aos seus créditos. Aqui que está o principal problema. O reequilíbrio é importante, sem dúvida alguma, mas nós temos um problema de fluxo de caixa. A lei traz um mitigador. Ela não trabalha exclusivamente com regime de cumulatividade, ela também trabalha, de não cumulatividade. Ela também trabalha com a possibilidade de restituição desse crédito. Só que essa restituição ela tem prazos variados a depender de alguns critérios. Por exemplo, bens de imobilizado, eles têm um prazo de restituição de 60 dias. Melhora. Mas quando nós estamos falando de bens imobilizados, a gente está falando de equipamentos, a gente está falando essencialmente de equipamentos, de um projeto de infraestrutura. Quando nós estávamos ainda na esfera de debates do PLP 68, um dos principais pontos que foram debatidos sobre esse aspecto era justamente da extensão da noção de bens de capital. Em algum momento desses debates, inclusive, a proposta é que se utilizasse a noção de bens de capital da Lei de Recuperação de Falências, que adota uma noção de todos aqueles bens que são essenciais para o desenvolvimento de uma operação. Isso incluiria, por exemplo, o próprio ativo que é entregue em um projeto de infraestrutura. A noção que foi adotada ela é uma noção muito mais restrita, que é de ativo imobilizado. Não vai englobar, então, o ativo entregue num projeto de infraestrutura. Então, isso pode gerar o quê? Um acúmulo de crédito por um prazo muito extenso, que pode prejudicar o fluxo de caixa de um projeto. E isso é essencial em um projeto de infraestrutura. Um projeto complexo, ele é essencialmente uma técnica de divisão de riscos. Os entes que são melhores capacitados para assumir esses riscos são aqueles que vão assumi-lo. O aspecto financeiro de um contrato de construção de infraestrutura, de construção civil, de obras pesadas, complexas, o aspecto financeiro é um risco que é assumido pelo empreiteiro. Ele é um risco que é assumido pela concessionária, né, pelo parceiro privado. Se você altera a taxa de retorno do investimento, por exemplo, você pode, inclusive, inviabilizar o projeto. Né? Então, é muito importante que se esteja atento a isso, entes públicos, entes privados e, principalmente, os agentes financiadores, porque esse aspecto do fluxo de caixa, principalmente na construção civil, é muito importante, ele é muito impactante. A gente está falando de serviço, execução de serviço. Você só tem a contraprestação se você executa o serviço. Então, é diferente, por exemplo, do comércio, né, que você sempre vai ter um fluxo de caixa ali, dependendo da sua atividade. Na prestação de serviço, não, e principalmente na construção civil, não. Porque você depende muito da conformação daquele projeto, que, mais uma vez, cada projeto ele é único. Né? Então, esse, para mim, é o ponto que ele precisa ser levado, ter o maior grau de atenção. Projetar o impacto sobre o fluxo de caixa. Há mecanismos de reequilíbrio, há o período de transição que vai mitigar
esse impacto, mas ele vai acontecer. O impacto no fluxo de caixa vai acontecer e ele é relevante. Então, acho que para projetos de longo prazo, sem dúvida alguma, esse é o ponto que as empresas devem estar mais atentas. Seria adequado dizer, por exemplo, que nós vamos ter aí um custo financeiro sobre o recolhimento de imposto? Sim, Né? eu entendo Eu acho que sim. é isso, né? Na verdade, essa é a questão, porque você recolhe no dia 0 e vai se creditar no dia 10. Exatamente. Então, nesse período aí, nesse intervalo, não é uma recuperação aritmética, você tem um custo financeiro incorrido. Eu acho que esse é o ponto, né? Exatamente. E como eu disse, né, na conformação do BDI e na divisão da matriz de risco de um contrato de infraestrutura, esse é um risco que é assumido pela parte privada, né? Isso, inclusive, levanta um questionamento que é o seguinte. Acredito que os tribunais de conta eles precisam ficar atentos e entenderem que nós estamos falando de um regime novo. As balizas, os acórdãos e precedentes que os tribunais, principalmente o TCU, têm hoje, eles são para um regime que vai acabar. Novas regras e uma nova visão vai precisar ser posta em prática, que ela leve em consideração esses novos fatores. E talvez até de ter um avanço na noção da divisão de riscos, né, de ter uma visão mais econômica sobre o contrato. Né? Eu acho que isso aí vai impactar, inclusive, na parte dos agentes financiadores, né? Sem dúvida. Porque o que acontece hoje, com certeza as instituições financeiras elas não vão continuar com as mesmas métricas para liberar financiamento para obras de infraestrutura. Porque todos eles vão fazer essa análise do tempo de creditamento, do fluxo de caixa. Certamente o setor vai precisar de maior recurso financeiro, porque eles vão acabar virando represas de crédito, porque eles não vão conseguir desovar boa parte desse crédito por conta das obras de longo prazo. Então, acredito eu que essa parte de empréstimo bancário, financiamento, vai encarecer nesse curto prazo, porque as próprias instituições financeiras têm uma insegurança jurídica muito grande de como se dará essa possibilidade do não creditamento, mas essa possibilidade do creditamento amplo, né? E quando se dará essa utilização do crédito. Então, certamente, as empresas elas vão precisar de maiores investimentos financeiros porque elas vão acabar estocando muito crédito sem uma previsão muito certa e segura de quando vão utilizar. Porque ainda tem um outro fator que é da imprevisibilidade, né? Porque muitas obras de infraestrutura têm uma previsão de X anos e elas acabam estendendo, às vezes, dobrado o tempo ou um tempo mais extenso, né? Então, como é que vai se dar essa parte das instituições financeiras? Como vai se dar, por exemplo, essa parte das securitizadoras, né? Que elas acabam assegurando toda a operação? Como é que elas vão metrificar esse custo em relação a essas obras de grande impacto? Então, isso é algo assim que eu concordo plenamente com o que o Diogo falou e também o que me chama muita atenção é essa parte do financiamento, né? Que vão operar, né? Isso. Curiosamente, você falou da seguradora e na divisão de riscos, a seguradora, os seguros e garantias que são apresentadas, eles são um dos fatores essenciais para o contrato. Mas o risco financeiro não é segurado. Exatamente. Então, realmente, isso redobra aqui a atenção, né, para o impacto de fluxo de caixa. Em PPPs, isso é essencial. Quanto melhor estruturado o projeto, maior a chance de sucesso daquela PPP. Sucesso para o parceiro privado, sucesso para o ente público e sucesso principalmente para a população que vai utilizar esse serviço. É muito importante nós estarmos atentos ao impacto financeiro, que ele é tangencial, ele não decorre, digamos, ele não é causado pela incidência tributária, mas ele é uma consequência. Isso é muito importante. E algo que me chama muita atenção é que assim, nós estamos falando de contratos de longo prazo. Estamos falando de infraestrutura pesada. E
por isso que eu vejo a grande necessidade e preocupação das empresas de já se prepararem agora, né? Porque eu tenho muita empresa que eu converso que fala assim, não, Mendo, a gente está esperando a reforma emplacar de uma forma mais robusta. Não, eu estou querendo ver se a lei pega. Aí eu falo, cara, a lei já pegou há muito tempo. Na verdade, eu não sei se você está reparando aí que a reforma tributária ela já existe no meio de nós. Por quê? Porque mais de 17 estados brasileiros já aumentaram a arrecadação de ICMS. Aí muita gente pergunta por que isso, né? Isso é um impacto direto da reforma tributária. Por quê? Porque no antigo PL 68, existia uma previsão de que o Comitê Gestor do IBS e a própria União e os estados, na hora que iriam confeccionar as alíquotas referenciais, que na verdade é pelo Senado, né? Chancelado pelo TCU, eles iriam levar em consideração a arrecadação dos estados de 2024 a 2028, para então, em 2029, aplicar a alíquota referencial que valeria até 2078. Então, muitos estados, desesperados com a arrecadação, aumentaram a alíquota de ICMS, sendo que isso foi retirado do dispositivo. Isso não existe mais. Mas, de qualquer forma, a gente já sente o impacto indireto da reforma tributária com esse aumento dessas alíquotas tributárias. Por que isso? Porque os estados e a União, obviamente que eles já estão se preparando para recepcionar a reforma tributária. Mas eu vejo que muita empresa não. Muita empresa está esperando a coisa aquecer mais para poder, então, correr atrás. E aí que eu brinco com todo mundo que existem dois preços, né? O preço do check-up anual e o preço da UTI. Então, eu acredito que empresas como a do Diogo, né, e de outras do nosso setor que já estão se preparando para recepcionar a reforma tributária por conta desse evidente impacto financeiro, certamente vão sair na frente. Agora, as empresas que estão aguardando ver o que vai acontecer, elas vão acabar tendo que pagar um preço muito caro para poder se adequar à reforma tributária. E um ponto que eu acabei não comentando, que assim, eu acho até bonito de se ver, porque se a gente for olhar o antigo regime tributário, que ele começou lá em 1965, praticamente todo mundo aqui já teve que entrar numa empresa ou começar a trabalhar ou a empreender já num regime tributário que já existia e era altamente complexo. Agora a gente tem uma oportunidade de iniciar do zero, né? Do D0 em diante. Então eu acredito que as empresas que já começarem a se preparar, já começarem a estudar a legislação, vai ficar muito mais fácil e acessível daqui em diante. Diferentemente de empresas que estão aguardando lá 2026, 2027 para então iniciar, né? Talvez seja tarde, né? Talvez não já seja comece o momento. tarde, exatamente. Na verdade, nós estamos falando aí de previsibilidade e de incerteza jurídica. São esses dois aspectos aí que estão contidos aí na fala de vocês, né? Sim. Pelo que eu estou entendendo aqui, queria que vocês comentassem um pouco, você vai ter um período inicial onde o nível de incerteza jurídica aumenta um pouco, exatamente fruto dessa coexistência de dois sistemas. Exato. Mas você vai ter, vamos dizer, uma perspectiva de médio prazo, talvez, de redução dessa incerteza. Talvez seja isso, né? Não sei, se fizer uma pergunta direta, vocês vão ter que responder escalonando no tempo. Com certeza. Imagino eu. Né? É isso. E a outra coisa, puxando a brasa outra vez aqui para o sindicato, é que eu acho que nós precisamos de uma participação mais intensa, mais presente do nosso associado, trazendo seus problemas, colocando num fórum e dando força às reivindicações que certamente vão existir. Não é uma peça pronta e acabada, é uma coisa que vai demandar uma atuação permanente. E tem um ponto assim que pouca gente fala, que é o seguinte. Vamos retroagir ali em 2018, quando foi implementado o E-Social. Quando houve a implementação do E-Social em 2018, várias empresas elas foram adentrando no E-Social de acordo com os blocos, né? E ali, na implementação do E-Social, houve uma previsão legal muito inovadora na época, onde as empresas que estivessem enquadradas no E-Social poderiam fazer compensação cruzada. Compensação de INSS com PIS e COFINS, compensação de RPJ CSL com o próprio INSS. Criou-se uma gama muito maior de possibilidade de se compensar tributos próprios com débitos próprios, né? Crédito e débito próprio. Só que um ponto muito relevante foi o quê? Lá em 2018 foi implementado o E-Social.
Pergunta quem conseguia fazer compensação cruzada em 2019, 20 e 21. Ninguém. Por quê? Porque o sistema da Receita Federal não estava amparado para recepcionar esse tipo de compensação cruzada. Então a gente teve uma longa demora sistêmica da Receita Federal para nos permitir aquilo que já estava previsto legalmente desde 2018. E isso aconteceu comigo aqui na prática inúmeras vezes, onde a gente teve que ir na Receita Federal falar, olha, o que está acontecendo? Por que eu não consigo compensar débito de PIS e COFINS com crédito INSS? E a resposta era unânime deles, porque o nosso sistema ainda não está pronto. E aí como é que fica o contribuinte se ele tem o direito, mas o sistema da Receita não está pronto? Por que eu estou levando essa situação? Em 2026, em janeiro de 2026, a gente vai começar com a alíquota teste de 1% de CBS com IBS, sendo que 0,99% vai ser de CBS e 0,1% vai ser de IBS. Vai ser uma alíquota teste para a gente sentir como isso se dará. Mas um ponto que ninguém comenta é que, se vão existir, a partir do ano que vem, o IBS e o CBS, então necessariamente já tem que existir pelo menos um arrazoado de obrigações acessórias para a gente fazer as declarações. Porque, por exemplo, como é que funciona na parte tributária? A gente tem o ECAC da Receita Federal, que é o sistema interno, onde ali a gente lança as obrigações tributárias acessórias para então gerar o débito, para então pagar o tributo. Então a gente tem ali a obrigação acessória do PIS e da COFINS, por exemplo, que é a EFD Contribuições, que é um sistema, querendo ou não, complexo, de apuração de tributos, onde agora, com o emplacamento do IBS-CBS em janeiro de 26, a gente também vai ter que ter uma obrigação acessória deles. A Receita ela já está preparada para recepcionar essa turma? A Receita ela já está preparada para nos auxiliar nessa parte de compensação tributária com os antigos tributos, com os novos tributos? Então eu acho que essa parte de recepção, né, essa parte sistêmica, eu acredito que ela vai dar ainda muita discussão e muita dor de cabeça interna dentro das empresas, porque vai ser um pouco de um caos sistêmico, né? Eu vejo dessa maneira. Mas eu sei que a longo prazo a gente vai se estruturar adequadamente. Mas eu acredito que na parte sistêmica as empresas vão ter dificuldades nessa parte desse creditamento, sabe? Bom, uma verdadeira aula que a gente está tendo aqui, né, Humberto? Eu queria agora falar sobre investimento e crescimento econômico. Você sempre diz, né, que a infraestrutura depende de investimento, público e privado. Agora, inclusive, a gente tem um investimento estrangeiro, né? Qual vai ser o impacto? Eu queria que você trouxesse aí esses questionamentos, que a gente aprofundasse um pouco qual é o impacto da reforma nessa perspectiva do investimento estrangeiro. Olha, eu vejo assim, eu também faço parte da Câmara Brasil-Ásia, né? Então eu acabo conversando com muito investidor estrangeiro para vir investir no Brasil, né? E o que eu observo muito é que para investidor estrangeiro o que ele mais quer é previsibilidade orçamentária, né? Então os investidores estrangeiros eles estão olhando a reforma tributária como um bom sinal, mas a longo prazo. A curto prazo existe essa insegurança jurídica que a gente acaba trazendo a eles, que eles ficam um pouco inseguros em investimentos atuais, entende? Então eu percebo que assim, certamente a longo prazo os investidores estrangeiros vão aplicar no Brasil em peso, mas a curto prazo eu acredito que eles possuem uma cautela muito grande e muitos esperam as cenas dos próximos capítulos para poder fazer um investimento de ponta. Por quê? Porque a gente está na cabeça do início da nova legislação tributária, né? Então a gente saiu de uma PEC, a gente agora que tem a primeira lei complementar, vão vir as novas leis ordinárias, os estados e municípios vão ter que se juntar para cada um referendar a alíquota referencial de cada um, porque detalhe, na lei complementar 214, ali ele traz algumas referências de alíquotas referenciais, mas só que os estados e os municípios não vão ser obrigados a recepcionar essa alíquota referencial. Ele pode criar uma alíquota referencial, ele pode criar uma alíquota própria dele. Então, quando a parte internacional observa isso, ela observa isso ainda com uma certa insegurança jurídica nos seus investimentos. Mas certamente que quando a gente começar a remodelar esses contratos, como o Diogo bem posicionou, né?
onde a gente vai fazer toda essa análise tributária por fora, isso certamente vai tracionar e atrair muito mais investidor estrangeiro do que atualmente a gente tem, entendeu? Desde a década de 90, o IPEA já tinha estudos que tratavam dessa relação de elasticidade de investimento em infraestrutura com relação ao crescimento do PIB e renda, de um modo geral, para todas as demais áreas, né? Então, é certo que o investimento em infraestrutura é um caminho necessário para o crescimento de um país. O Brasil, por mais que ele seja considerado ainda um país em desenvolvimento, ele é uma das maiores potências mundiais. Ainda assim, nós carecemos bastante de investimento em infraestrutura. Então, países em desenvolvimento que têm ainda carência de investimento nesse setor, naturalmente atraem mais investimento. Isso acaba sendo um ponto positivo, porque apesar de sermos uma potência mundial, nós ainda estamos muito atrás, né, em termos de infraestrutura, até por conta das nossas dimensões continentais, né? Então, sim, ter um regime tributário que ele converse, que ele siga as diretrizes mundiais, é certamente um fator que incentiva o investimento no Brasil. Exatamente. Talvez uma grande coincidência, por exemplo, é que agora o Prêmio Nobel de Economia de 2024 foi justamente para um estudo que tratava de como o arcabouço institucional de um país é determinante para o sucesso. Se eu não me engano, o nome do livro, né, não do estudo em si, mas do livro mais popular, é Por que as Nações Falham. E eles tratam exatamente disso. Instituições fortes trazem sucesso econômico para o país, traz um sucesso institucional. E um arcabouço jurídico mais coerente, mais transparente, mais seguro e mais simples do aspecto tributário, certamente é um avanço significativo no atrativo de investimentos. Perfeito, perfeito. Só para pegar o gancho aí do seu comentário, nós fizemos, o ano passado, um estudo onde fizemos uma avaliação do estoque de capital contido na economia brasileira comparativamente com outras economias. O número que nós encontramos, números referenciados ao ano passado, era de, se não me engano, 36%. É o que a gente tinha, representado pela soma do valor de um porto, de uma hidrelétrica, de uma estrada, de uma rodovia, tudo isso somado dá, vamos dizer, comparando com o PIB do país, nós teríamos 36% frente a uma necessidade de alcançarmos um número da ordem de 60%. Você pega no extremo dessa curva aí, até por coincidência estávamos analisando isso no dia de ontem, comparando alguns dados, você pega o Japão, tem um número que é superior a 170%. É um ponto fora da curva. Na verdade, 60%, 70% é aquilo que a gente pode visualizar como meta, o que pressupõe uma necessidade de incremento progressivo de investimento em infraestrutura, público e privado. Os privados no Brasil têm ocupado um espaço notável, né? Hoje a maior parte do investimento público, do investimento de modo geral, é privado. Onde nós precisamos melhorar é no investimento público, e aí passa por um outro programa, a gente discutir a eficiência do gasto público, o tamanho da máquina, enfim, tem outros elementos aí que nós poderíamos discutir, mas, resumidamente, vemos que um equilíbrio institucional e uma consolidação de regras fiscais é uma alavanca positiva para o aumento do investimento. Essa é a conclusão que eu faria da fala de vocês. Bom, maravilha. Eu acho que a gente está chegando ao fim do nosso podcast Caminhos. Eu quero agradecer ao Mendel, ao Diogo pela oportunidade, pelo aprendizado, né? A gente teve muita informação. Eu acho que a gente teria aqui mais algumas horas de programa, né? Com certeza. Sem dúvida. Também quero agradecer ao meu companheiro aqui o entrevistador, Humberto Rangel, pela parceria. E eu quero falar para vocês que estão aí do outro lado, que se você gostou do episódio, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E a gente quer ouvir todo mundo também que está do outro lado para comentar aqui embaixo nos comentários qual o tema que te interessa e que a gente possa trazer aqui para o canal, para que a gente possa trazer especialistas, autoridades no assunto, para conversar um pouco mais e debater de forma didática
e profunda também. A gente trouxe muitos aspectos interessantes. Vou passar a bola para você. Eu sei que você tem um presente aqui para os nossos amigos, né, Humberto? Bom, então, finalmente agradecer aqui ao Mendel, ao Diogo, pela participação e pela participação valiosa, consistente, que eu acho que é muito valiosa para nós que estamos participando no processo de aprendizado, para todos nós. Para mim, aprendi bastante. E espero que seja muito também importante para o nosso associado. Nós temos aqui com esse programa Caminhos o objetivo de manter um canal de comunicação com a sociedade de modo geral, com o governo de modo particular, com os clientes privados. Nós queremos ser um canal de comunicação, atraímos inclusive a participação deles, mas e eu acho que o nosso associado, no fim e ao cabo, ele está recebendo um presente com essa colocação de vocês. Eu queria chamar a atenção que nós temos um comitê dedicado especificamente a esse tema. O Diogo é dos membros mais destacados, nós temos várias outras pessoas e empresas participando, mas nós sabemos que temos um potencial de participação no setor de infraestrutura ainda a conquistar, e nós queremos que esse canal de comunicação seja também um catalisador dessa presença aqui. E, finalmente, além desse presente que vocês já estão dando para o nosso associado, pela participação e pela disseminação do conhecimento especializado de vocês, a gente queria deixar aqui esse boné, em tempos de sucesso de bonés, de modo geral. O nosso boné é um boné que apela para a infraestrutura, apela para a necessidade do país continuar crescendo. Tem outro ali, ó. E o crescimento do país não pode se dar sem a continuidade e a consolidação dos investimentos na área de infraestrutura. Com certeza. Então é isso aí, muito obrigado. Vamos já colocar aqui, né? entrar na moda dos bonés. Dos bonés, né? Infraestrutura para Ficou legal. Mas com muita felicidade, porque realmente concordamos 100% com essa pauta. Com certeza. E como diz nosso lema, né, Rangel? Infraestrutura para o Brasil avançar. É isso, é o que está escrito no boné. Exatamente. Então, com isso, nos despedimos de todos. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado.